Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam estudiosos, estejam perseverantes, dando sequência ao nosso estudo. Portanto, estamos em procedimento dentro do processo penal. E nos dois encontros anteriores, nas duas partes anteriores, nós iniciamos o estudo do procedimento do Tribunal do Júri. E naquela oportunidade, nós estudamos os aspectos constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri. Então, portanto, agora nós já sabemos que as disposições que são trazidas no Código de Processo Penal nada mais são do que regulamentação de comando constitucional. Então, nós ficamos aproximadamente 1 hora estudando apenas sobre as generalidades e as disposições constitucionais do Tribunal do Júri, e hoje nós vamos dar sequência a esse estudo. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos ver algumas generalidades do Tribunal do Júri, mas agora já no procedimento previsto no Código de Processo Penal. Perfeito? E aí, a partir disso, é que só então nós vamos iniciar o estudo propriamente dito do passo a passo do Tribunal do Júri. Perfeito? Lembrando a vocês que, embora a matéria seja extensa, as provas para carreiras policiais, de uma maneira geral, para técnicos, analistas, elas não costumam cobrar muito a parte de procedimento, perfeito? De modo que o material que eu estou apontando para vocês nos slides, ele é mais do que suficiente para o seu acerto, acaso esse tema seja cobrado na tua prova. Perfeito? E aí, veja, se estamos falando do Tribunal do Júri, nada mais justo que nós iniciemos o estudo com relação às características do jurado, que é aquele que integra o conselho de sentença. E aí, veja que não é qualquer pessoa que pode participar do conselho de sentença, da sessão de julgamento no plenário do Tribunal do Júri. O primeiro requisito que nós temos, portanto, é que a pessoa ela seja cidadã brasileira com mais de 18 anos. E aí, vejam vocês, brasileiro tanto nato quanto brasileiro naturalizado. Essa é a disposição do artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos, de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. E aí, vejam vocês que, com relação, a notória idoneidade, pessoa idônea, de uma maneira geral, é um conceito extremamente amplo, né? Indeterminado. O que é uma pessoa idônea? Então, geralmente se costuma trabalhar essa idoneidade com a ausência de ações penais em curso ou inquéritos policiais em curso em desfavor desse jurado, perfeito? Mas eu não vou negar a vocês que a fiscalização do judiciário em cima dessa idoneidade, ela não é incisiva. Na medida em que é muito difícil já encontrar pessoas cadastradas e que participem das sessões de julgamento do Tribunal do Júri. Maravilha? E aí, veja, inclusive, né? Pessoa acima de 18 anos e com a lei de 2008, que eu disse para vocês nos encontros anteriores, que foi aquela lei que veio e trouxe significativas mudanças em todo o processo penal, também o foi no procedimento do Tribunal do Júri. Veja que essa lei aqui,
de 2008, ela trabalhou com o idoso maior de 70 anos como sendo isento do júri. Então, veja, se uma pessoa, porventura, é maior de 70 anos e ela requer dispensa, ela vai dizer assim, olha, eu tenho 70 anos, eu tenho, aliás, 71 anos e eu quero a dispensa. Bem, ela poderá ser previamente dispensada. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa, ok? Agora veja, é necessário o requerimento. Então, se uma pessoa idosa, ela vai lá, previamente cadastrada, ela vai no dia da sessão do julgamento do tribunal do júri, ela é escolhida pela acusação e ela não requer essa isenção com base na questão etária, veja, ela poderá normalmente participar, ela não é proibida, ela não é impedida de participar, somente se ela assim o desejar. Maravilha? E aí veja que no artigo 437, inciso 10, nós temos também pessoas que requererem demonstrando justo impedimento. Como assim? Ora, se a pessoa naquele momento, naquela ocasião, conseguir demonstrar um justo impedimento, ela pode também ser isenta da participação daquela sessão de julgamento no tribunal do júri. Então, exemplo, no dia da sessão do júri, já aconteceu, já presenciei, um dos jurados tinha a esposa que estava iniciando o trabalho de parto no hospital. Então, naquela oportunidade, na abertura dos trabalhos, logo de manhã no fórum, ele pediu, em razão do justo impedimento, sua liberação, ok? E aí a ele foi concedida. Então, veja aqui, com relação aos jurados, portanto, ok? Capacidade etária, idoneidade moral. E veja, pessoa maior de 70 pode ser dispensada e pessoa que demonstre justo impedimento também pode ser dispensada. Então, primeiro requisito, que o jurado seja uma pessoa cidadã. Segundo, que haja residência na comarca. Agora, veja que interessante. A lei nova, diferente do Código de Processo Penal, antes de 2008, ele trazia essa exigência expressa. Mas veja que existe uma presunção que ainda permanece de que as pessoas que vão participar do julgamento no conselho de sentença sejam residentes naquela localidade, tá? Agora, por exemplo, professora, mas veio lá uma pessoa de uma comarca vizinha e ela quer participar, ela está cadastrada, ela pode? Bom, a lei, ela não veda, ok? Diferente do Código de Processo Penal antes da alteração. Maravilha? Também são requisitos notória idoneidade, tá? E aí, veja, notória idoneidade, a gente cai naquela mesma vala comum. Ausência de ação penal em curso, inquérito policial em curso, condenação penal, ok? Com trânsito em julgado, dentro do lapso de 5 anos, e assim sucessivamente. É um conceito extremamente aberto, e aí a gente vai ver que muitas vezes, quando de alguma forma esse jurado ele possa interferir ou influenciar na votação de maneira a desfavorecer ou a acusação ou a defesa, a gente vai ver que existe um mecanismo que se chama recusa peremptória. Então, a parte, ela recusa aquele jurado sem justificativa. Então, para que não se caia em um possível perigo, a pessoa, a acusação ou defesa já recusam essa pessoa peremptoriamente, sem justificativa, porque essa questão de notória idoneidade seria algo que impediria aquele jurado de participar da sessão de júri, ok? Mas é algo que muitas vezes deveria ser demonstrado e existe uma dificuldade justamente pela amplitude desse conceito, perfeito? E aí, veja, surdo-mudo pode ser jurado? Bom, a lei ela não diz nada,
tá? Mas se entende que pelo princípio da oralidade, ok? O surdo-mudo ele estaria inviabilizado de participar da sessão. Então, veja, apesar do silêncio da lei, entende-se que não podem ser jurados, uma vez que restaria prejudicado o sigilo do voto, da imparcialidade e da oralidade. Ora, por que o sigilo do voto? Porque o surdo-mudo ele tem um tradutor. Então, veja aqui, haveria ali o intermediário entre o surdo-mudo votante, na sessão de votação, e a votação efetiva, temos ali o tradutor, então a gente violaria, ao permitir que um surdo-mudo participasse, a imparcialidade e o sigilo do voto. Maravilha? E aí, veja, no 437, por sua vez, nós temos um rol grande de pessoas que são isentas do serviço do júri, tá? Esse artigo aqui, você vai marcar no seu código, porque você vai precisar memorizá-lo, perfeito? Prova adora cobrar esse artigo, tá? Então, olha lá, quem são eles? Quem estão isentos? Bem, presidente da República, ministros de Estado, esse não tem muita dificuldade de gravar. 2, governadores e seus respectivos secretários. 3, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras distrital e municipais. 4, prefeitos municipais. 5, magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. E aí vem, aqui sim eles gostam de cobrar, porque as outras hipóteses aqui, até o inciso 5º, não são tão difíceis de memorização, né? A maioria aqui são agentes políticos, tirando aqui os membros do MP, Magis e Defensoria, tá? E aí, veja, a partir do 6º, não. São algumas situações mais específicas. São isentos servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e da Defensoria Pública. 7º, autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, policiais, tá? 8º, militares em serviço ativo, cidadãos maiores de 70, que a gente já falou, mediante requerimento, tem que pedir, senão vai participar. E 10, aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Então, também deve requerer, senão vai participar normalmente da sessão, ainda que exista esse justo impedimento. Maravilha? E aí, veja que, com relação aos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.